Opa, salve galera, aqui quem falou é o Rinomid e sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu tava querendo comentar um pouco aqui sobre vocês, fazer um debate, digamos assim, sobre o atual mercado de games e qual que vai ser o futuro dele, porque a gente tá vendo o mercado de games atualmente, onde as grandes empresas no caso a Microsoft, Sony, Activision, entre tantas outras grandes empresas, estão lançando cada vez menos jogos AAA interessantes, que estão deixando as pessoas realmente hypadas, e estão lançando também muitos jogos com problemas no lançamento. Hoje em dia já virou uma moda que você compra um jogo no lançamento, basicamente você está pagando para ter a pior versão do jogo antecipado. Assim, porque não tá vindo quase nenhum jogo redondinho nem bonito. E junto com esse fato da gente tá vendo as grandes empresas que lançam os grandes AAAs lançando jogos que estão deixando tanto a desejar, por outro lado a gente tem visto nos últimos anos o mercado de indie trazendo cada vez mais jogos interessantes. É um nicho que parece que tá crescendo e meio que parece que tem espaço para todo mundo. Tipo assim, parece que se você vai pro mercado de games indie sempre tem algum jogo que vai acabar te cativando alguma hora, até mesmo porque, sei lá, de certa forma, a gente tem muitos mais jogos indies do que AAA saindo assim. Então, se a gente tem cada vez mais jogos indies saindo com qualidade, a chance de você achar um indie que você vai gostar é muito maior do que você tentar procurar um AAA da vida aí pra jogar que vai atender ali especificamente o seu gosto para jogo. Sem contar também que a gente tá vendo um cenário onde nós, nos últimos anos, a gente tem visto lançamentos de placas de vídeos incrivelmente poderosas que ninguém tá comprando. Assim, o que a gente tá reparando é que a maioria das pessoas, o público mainstream mesmo, por incrível que pareça, ainda tá ali entre uma GTX 1070, uma RTX 2060, 2070, tá alguma coisa ali no meio. E basicamente é esse o cenário que a gente tem atualmente. E é justamente sobre esse cenário que eu quero tentar entender como que a gente fez para chegar aqui e qual vai ser o futuro desse mercado atual que a gente está passando, que eu vou querer comentar nesse vídeo. Mas é claro, antes de eu começar a comentar de fato sobre isso, eu sei que é chato, mas eu preciso pedir para que vocês se inscrevam no meu canal e ativem as notificações, é claro, se vocês gostarem do vídeo e do conteúdo, porque o meu canal ele é novo, eu tô criando esse canal recentemente para trazer um conteúdo diferente aqui dos demais gameplays que eu trago no meu canal antigo, porque eu quero expandir o meu canal e, é claro, eu quero tentar monetizar e conseguir transformar o YouTube na minha fonte de renda para ajudar a minha família e continuar produzindo esses vídeos aqui pro canal. Então, se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante, compartilha com algum amigo seu que você acha que você pode gostar. E é isso. Bom, pessoal, recados rápidos dados aqui no começo do vídeo, né? Como é que a gente fez pra chegar nesse cenário atual que a gente tá? Eu vou falar aqui a minha teoria e eu acho que talvez vocês meio que concordem comigo. O que eu achei é o seguinte, galera. A gente tá num ponto atualmente do mercado de videogames que as pessoas já sabem que fazer jogo dá dinheiro. Isso, tipo assim, isso não é dúvida pra ninguém. Até mesmo as pessoas que não entendem de videogames sabem, de certa forma, que videogame está dando muito dinheiro. E a gente já tem, há muito tempo, grandes empresas que não são exclusivamente do mercado de games, como Sony, Microsoft, Nintendo, que por incrível que pareça não foi uma empresa que começou sendo uma empresa de jogos, entre outras empresas. Todas essas grandes empresas estão investindo pesadamente no mundo de videogames. Literalmente milhões e milhões sendo investidos nesse ramos em, digamos que, divisões que trabalham com esse tipo de mercado. E acontece o seguinte: essas empresas que estão fazendo investimentos literalmente milionários, multimilionários em jogos, elas têm uma margem de risco, digamos assim, que não é muito grande. Basicamente, essas empresas, elas estão fazendo investimento com o objetivo de ganhar dinheiro. Não é diretamente, principalmente, de fazer um bom jogo. O objetivo de uma empresa é dar lucro. E quando essas empresas elas têm essa meta de dar lucro, a margem de risco que elas podem abrir no seu jogo para tentar fazer algo diferente, algo inovador, ela é um tanto quanto restrita. É claro que eu sei que vão ter pessoas que vão comentar: mas e a Sony, por exemplo, que ela tem suas formulazinhas ali, mas ela meio que tá sempre trazendo uma inovação ou outra no mercado de games. Beleza, a gente tem algumas empresas que realmente têm um primor técnico muito bom e que, mesmo tendo sua receitinha de bolo, elas conseguem trazer jogos interessantes, jogos que trazem coisas novas e as pessoas adoram.
Mas a verdade seja dita, ainda assim a gente tá falando de uma receitinha de bolo, de um jogo que é meio padronizado, tanto que o povo zoa que os jogos da Sonic têm uma forma própria de jogo da Sonic. Quando você vê um jogo da Sonic, mesmo se você não souber que ele é da Sonic, você pode pensar, será que esse jogo aqui não é da Sony não? Pois é, né? É isso que a gente tá vivendo, basicamente nós já temos o que, uns 20, 30 anos de lançamentos de jogos e meio que isso já é tempo suficiente para as empresas entenderem qual é a fórmula do jogo de sucesso, qual é a fórmula que vai dar mais garantia de retorno, não só de retorno garantido, mas como um grande lucro para a empresa, que é o objetivo da empresa, ganhar dinheiro. É claro que para ganhar dinheiro a empresa ela tem que fazer um bom produto, mas o fazer um bom produto não vem antes do ganhar dinheiro, porque não adianta nada a empresa gastar milhões no jogo, fazer um bom produto e aquele produto não se pagar, aí complicou, né? Porque a empresa, ela visa não dar lucro, se ela toma um prejuízo, mesmo que ela tenha feito um bom jogo, então a empresa falhou, porque basicamente isso vai gerar um prejuízo, isso vai gerar dor de cabeça, e vai por mim, empresas falindo, dando déficit financeiro, é uma grande dor de cabeça para os funcionários, para os chefes, para os investidores. Cara, a questão do dinheiro, do fazer dinheiro, ela não tem como vir antes do fazer um bom jogo numa empresa de um porte milionário como a Microsoft, uma Sony, uma Activision ou até mesmo a Nintendo. Isso é algo que simplesmente não acontece e é por isso que a gente tá vendo, digamos que, uma saturação dos jogos AAA, porque basicamente jogo AAA deixou de ser uma categoria de desenvolvimento de jogo, de tamanho de jogo, para jogo foda, mundo aberto, cinemático, com ray tracing, gráficos ultra mega power. Você falar AAA, basicamente você já consegue imaginar toda a fórmula do AAA, do jogo grande de sucesso, cinemático, mundo aberto ou meio linear, dependendo da empresa, que é a fórmula que dá dinheiro. Por mais que seja saturada, todo mundo sabe que quando sai um jogo nesses mods, esse jogo ele ganha muito dinheiro. É claro, se ele for bem feito e não for bugado. Então, o que eu acredito que a gente tá vendo é basicamente isso. É claro, em relação aos lançamentos problemáticos, com certeza tem uma questão de má administramento das empresas. A gente teve a questão daquele vírus por aí, né, que atrapalhou a vida de todo mundo, além das empresas. São muitos fatores que a gente pode colocar aqui para estar explicando por que os jogos estão saindo tão tecnicamente complicados nesses últimos anos. E eu acredito que basicamente esse monte de problemas, lançamentos cagados, a saturação, tá ficando tipo cada vez mais escrachada a fórmula do AAA, que as pessoas, até mesmo as mais normes, as mais casuais, estão começando a querer experimentar alguma coisa um pouco diferente, do que fuja um pouco da fórmula padrão do AAA, e estão começando a olhar para o mercado de games indies. E aí, o que acontece no mercado de games indies? Eu acredito que uma coisa que tem ajudado muito o mercado de indies além dessa saturação que tá dando espaço para o mercado de games indies florescer, eu acredito que é o avanço da tecnologia das engines. Basicamente, a gente está tendo cada vez mais engines que estão facilitando muito os desenvolvedores, é claro. Produzir games, eu acho que às vezes as pessoas têm uma noção um pouco errada da dificuldade de produzir jogos, porque sempre que a gente faz comparação entre gerações, a gente sempre pega os jogos das equipes mais grandes e mais fodelosas e a gente compara, esse é o salto de uma geração para outra e não sei o que, mas na verdade não é bem assim que funciona, porque nem toda empresa, a gente esquece, mas nem toda empresa é uma Sony, uma Microsoft, uma Activision da vida, que tem literalmente milhões para investir em uma equipe de 200, 300 funcionários que vão ficar, sei lá, 3 anos trabalhando em um jogo. Isso é tipo algo totalmente surreal. Não é qualquer equipe que tenha, sei lá, 300 milhões para investir em um jogo ou qualquer coisa do tipo. Então, tipo assim, a comparação de salto de gerações que a gente faz, ela não é muito realista, porque a gente está comparando o topo e não a média, digamos assim. Produzir jogos ainda é algo difícil, ainda é algo que exige uma grande equipe, existe um financiamento muito grande, mas mesmo assim
Os motores gráficos que a gente está tendo hoje em dia estão realmente conseguindo fazer coisas cada vez mais incríveis, estão sendo cada vez mais otimizáveis e estão facilitando muito a vida de pessoas que querem começar a criar jogos, e isso está permitindo a gente ver literalmente cada vez mais pequenos projetos de apoio coletivo, de pessoas que de alguma forma conseguiram juntar dinheiro para investir em um projeto, pequenos projetos cada vez mais com a qualidade realmente muito boa. Então, como eu falei no começo do vídeo, o mercado de indies, dessa forma, ele lança muito mais jogos do que o mercado de AAAs, é claro, porque o AAA é muito mais difícil de ser produzido do que o indie. Então, se a gente tem o mercado de AAAs que estão saturando, que estão saindo problemáticos, e a gente tem o mercado de indies que está cada vez mais lançando jogos com qualidade, e claramente esses jogos estão saindo em um número muito maior do que os AAAs, as pessoas estão começando a olhar naturalmente mais para os AAAs e elas estão percebendo que existem jogos realmente muito legais que estão saindo, e tem muito jogo bom que atende os perfis de gosto dela. Às vezes é muito mais fácil você achar um indie que vai ser exatamente daquele gênero específico do que você gosta, do que um AAA que tá ali para atender as massas e não a um gosto específico de um público. Então, é isso, na minha opinião, que tem acontecido no mercado atualmente. Esse é, na minha opinião, a descrição de o que aconteceu pra gente chegar nesse cenário atual e como que a gente tá vendo o mercado dos indies cada vez se desenvolvendo mais. Eu acredito que a gente chegou num ponto onde fazer videogame realmente virou um trabalho. Grandes empresas estão investindo nisso, e como empresas, o que uma empresa quer é o lucro, e para ter lucro elas precisam jogar seguro, e para jogar seguro elas têm que atender uma fórmula que todas as empresas usam, e essa fórmula ela tá saturando, do mesmo jeito que a Marvel tá começando a saturar o mercado de cinema com filmes de super-heróis. Basicamente a gente está tendo uma saturação do AAA atualmente no mercado de games. Junto com isso a gente está vendo cada vez mais pessoas dando espaço para o mercado de indies e percebendo que realmente tem muito jogo indie que está saindo com uma qualidade muito boa. Pode ser jogos que não tem o RTX on, sejam feitos na Unreal Engine 5, mas são jogos realmente muito bonitos, com propostas principalmente muito diferentes e muito legais. Eu acho que o fator da criatividade, da inovação e do algo diferente que eu nunca joguei antes pesa muito. Pra mim que já joga videogames há mais de 12, 13 anos, jogar algo realmente que seja novo e que seja divertido é algo que é muito importante pra mim. Então, eu acredito que também é para muitas pessoas, e as pessoas estão começando cada vez mais valorizar o diferente, o bem feito, aquilo que é feito com amor, e é por isso que o mercado de indies está ganhando mais espaço. Mas agora beleza. Eu foquei muito aqui agora na questão de como a gente chegou até aqui, mas e aí, qual que é o futuro desse mercado? Será que vai continuar assim ou como é que vai ser? Agora que eu já expliquei para vocês mais ou menos como que a gente fez para chegar nesse ponto de mercado tão saturado de jogos AAA e os indies estando ganhando cada vez mais destaque, eu acredito, na minha visão, olhando para a empresa que eu acho que tem uma proposta de futuro mais interessante atualmente, que é a Microsoft, e de novo, não falando que a Microsoft está trazendo os melhores jogos agora ou que ela é a melhor empresa, não estou falando que ela é a melhor empresa de games, mas na minha opinião ela é a mais promissora. Na minha opinião, a Microsoft é a empresa de games mais promissora da atualidade. Não é a melhor, mas é a que eu acho mais promissora. E o que a gente tá vendo que a Microsoft tá fazendo, que é o que tá deixando muita gente a desejar, é cada vez mais recuar um pouco dos AAAs e ir para desenvolvimentos de jogos um pouco menor. E por que eu acho que isso está acontecendo? E por mais que muitas pessoas critiquem isso, eu entenda, e eu também acho de certa forma um pouco errado, eu vou falar porque eu acho que isso pode sim ser uma coisa boa. Lembra que eu falei que criar jogos está virando um trabalho, uma profissão de empresas, que empresas essa que tem o objetivo de dar lucro porque elas estão investindo muito alto nos jogos, elas não podem se arriscar muito? Se você começa a fazer jogos um pouco menores, com orçamentos menos desproporcionais, fora da realidade, milionários, com equipes de 300, 500 funcionários, você pega isso e você vai diminuindo, a margem de risco que você pode dar para um jogo, ela começa a ser um pouco maior. O que você consegue no futuro fazendo isso é desenvolver jogos intermediários, bem feitos e que trazem inovações para o mercado de videogames. Se você faz investimentos mais contidos nos jogos, eu acredito sim que você pode se dar ao luxo de arriscar mais em talvez errar em um jogo, porque você está fazendo mais jogos com um orçamento melhor,
um orçamento menor e as chances de você fazer jogos melhores dando mais liberdade criativa é maior do que a gente tá vendo atualmente com grandes empresas fazendo AAAs que não estão dando certos. Então o que você acha? Você prefere um AAA questionável com a mesma fórmula enlatada de sempre que pode acabar saindo com problemas? Ou você preferiria um jogo com um orçamento menor, claramente sem todas as firulas que a gente vê de RTX e de não sei o que, mas que ele traga mais inovação pro mercado e traga coisas diferentes? Eu sinceramente acredito que o que mais tem futuro a longo prazo é realmente o que a Microsoft está fazendo, de trazer jogos realmente menores no quesito de investimento, mas esses jogos eles têm mais chance, na minha opinião, de aparecerem jogos interessantes do que o que a maioria das grandes empresas estão fazendo atualmente. Então é isso, pessoal. Na minha análise, olhando para a história dos últimos anos do que aconteceu no mercado de videogames, olhando a saturação da fórmula do AAA, grandes empresas de placas de vídeo lançando placas extremamente poderosas que as pessoas não estão mais comprando e o mercado de indies cada vez ficando mais forte, eu acredito que o futuro dos games ele realmente é indie. Não tem como fugir disso. Eu acho que, tipo assim, não falando que o AAA vai acabar, sempre vai existir espaço pro AAA no mercado, mas eu acredito que pelo menos nos próximos 4, 5 anos a gente vai ter uma tendência muito forte de jogos AA, digamos assim. Eu acho que vai ficar cada vez mais nítido o que é um jogo indie e o que é um jogo AA. E as pessoas vão começar a realmente dar mais valor a esses jogos que são diferentes, que são bem feitos, que são bonitos sim, que não tem RTX dos caramba 4, mas que são jogos artisticamente muito bonitos, bem programados, sem bugs, que tem uma jogabilidade interessante, diferente, inovador, que são jogos realmente únicos. Esses jogos, nos próximos anos, eles vão ganhar mais destaque. E não tem como você produzir esse tipo de jogo investindo literalmente milhões e milhões numa equipe de 300 funcionários que vão trabalhar durante 3 anos em um jogo que é diferente e talvez se espera que dê certo. Esse é um risco que a grande maioria das empresas não estão dispostas a tomar, porque, de novo, são empresas, elas têm que dar lucro, elas têm uma responsabilidade muito grande e elas nunca vão colocar a qualidade antes do dinheiro, digamos assim. Então é isso, se você gostou do conteúdo, não se esquece de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, deixar um comentário e se inscrever no canal. Ajude a divulgar o canal, isso vai ser muito bom. Nesse começo de canal, onde o YouTube literalmente não me apoia e não impulsiona meus vídeos, depende literalmente de você fazer esse canal crescer. Sem colocar pressão, mas é realmente a realidade. Canais pequenos hoje em dia o YouTube simplesmente não recomenda. Se não está monetizado e não está dando dinheiro, foda-se pro YouTube. Então é isso, eu preciso da sua ajuda para continuar trazendo esses vídeos. Se você gostou, já sabe o que você tem que fazer, né? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.